Amados, vamos abrir a Escritura na carta do apóstolo Pedro, primeira carta. Estamos fazendo a exposição dessa epístola e vamos chegar hoje ao final do capítulo 4. Primeira carta do apóstolo Pedro, hoje capítulo 4, do verso 12 ao verso de número 19. Ok? 1 de Pedro 4, versículos 12 ao versículo 19, diz assim a Escritura: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso, também os que sofrem, segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador, na prática do bem. Oremos mais uma vez, mantenha sua Bíblia aberta no texto, nós voltaremos a ele. Bendito Deus, nós te louvamos, engrandecemos o teu nome por cada ato do culto já realizado até aqui, pelos cânticos, orações, pela alegria que temos, ó Deus, de sermos abençoados, porque estamos na casa do Senhor, engrandecendo o teu nome e também recebendo instrução, encorajamento, ó Deus, sendo animados, ó Deus, a perseverar firmes na fé. Neste momento que separamos para a meditação na palavra, para ouvir a instrução do Senhor, rogamos mais uma vez, fale conosco, ó Pai. Tira de nós todo impedimento, tanto do falar quanto do ouvir. Prepara a nossa mente, o nosso coração para receber a Tua palavra, dando-nos, ó Deus, uma santa disposição para obedecer ao Senhor e para viver conforme o Teu querer, para a glória do Teu nome e para o nosso bem, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, essa carta de Pedro, como desde o princípio tenho aqui colocado como um tema geral, vivam com esperança. E em cada exposição tenho procurado apresentar razões pelas quais o apóstolo Pedro encoraja a igreja a viver com esperança. É uma carta, se você voltar as páginas lá para o capítulo 1, você vai perceber que Pedro escreve para um grupo bastante diversificado de cristãos que estavam passando por sofrimento, na dispersão, crentes em várias regiões e vivendo assim por causa do Evangelho. E Pedro então os encoraja. A primeira mensagem, no capítulo 1, do versículos 1 ao versículo 5, nós vimos que Pedro encoraja a igreja a viver com esperança, porque nós somos resgatados pelo Senhor para desfrutar de uma herança eterna. Por isso nós temos uma viva esperança. Somos guardados pelo poder de Deus. E a partir de então, Pedro passa a descrever algumas situações que a igreja estava passando e que certamente também diz respeito à nossa própria condição. Dentre elas, alguns sofrimentos. Ao longo da carta, ele várias vezes tratou dessa situação, dizendo que nós sofremos, padecemos muitas coisas por causa do Evangelho. E agora, Pedro chega no capítulo 4, nesse texto lido, onde ele vai tratar de maneira mais específica do sofrimento, mas agora de uma forma de uma maneira que ele diz para a igreja, ele esclarece para os crentes que o sofrimento não é um sofrimento qualquer, não é apenas um sofrer por coisas comuns da vida. Não se trata daquelas tribulações e lutas que todos enfrentam, quer crentes, quer não. Vivemos em um mundo caído, temos enfermidades, passamos por alguns apertos na vida, dias bons, dias maus,
Alguns lidam com dificuldades nos seus relacionamentos, dificuldades com a criação, com filhos, enfim, lutas comuns da vida, que tanto o crente quanto o não crente experimentam. E não é desse tipo de sofrimento que Pedro está aqui tratando. Ele nos chama a atenção, e nós vamos perceber aqui no texto e verificar alguns pontos aqui para o acompanhamento e para a nossa também didática aqui para compreender a palavra, que esse sofrimento ele diz respeito a uma caminhada com Cristo, e por causa dessa caminhada o crente então está padecendo. É interessante demais porque quando pensamos em sofrimento de forma geral, provavelmente eu creio que posso dizer que, sem medo de errar, que ninguém aqui gosta de sofrer. E se alguém tem prazer em passar pelo sofrimento, por favor, a partir de amanhã marque uma sessão de aconselhamento, nós vamos conversar. Porque não seria natural alguém falar que gosta de passar pelo sofrimento e está tudo bem, é isso mesmo, vamos aceitar de bom grado o sofrimento e tudo bem. Não é o normal, pelo contrário, nós sempre queremos evitar ao máximo o sofrimento, e quando ele vem, algumas coisas, pode ser que nós então venhamos a fazer, uma delas é questionar: Senhor, por que eu? Por que logo comigo? Por que logo agora? Estava tudo tão bem, não poderia esperar um pouquinho mais? Será que não errou a casa, o endereço não era o outro? Será que essa luta não era para o vizinho, isso bateu na porta errada? Nós queremos questionar se esse sofrimento que estamos experimentando, ele é justo, se está na proporção correta, se é necessário mesmo passar por isso, entre tantas outras coisas. Mas o fato é que todos nós sofremos. E o sofrimento ele é apontado na Escritura como uma realidade, não apenas como uma possibilidade remota, mas como uma realidade. Todo crente, em algum momento, passa, já passou, está passando agora, ou irá passar por alguma parcela de sofrimento. E é interessante porque Pedro, ele descreve aqui, eu vou seguir a lógica de Pedro para apresentar os meus pontos. A primeira coisa que Pedro nos chama a atenção, e eu convido vocês a olhar novamente o verso de número 12, é que não há nada de estranho no sofrimento. Na minha Bíblia, via de regra, eu sempre troco de Bíblia, uma vez que sempre rabisco, anoto, escrevo, daqui a pouco não tem mais espaço, troco de Bíblia de novo, e é bem provável que se você pegar as Bíblias antigas que eu tenho ainda guardado, você vai encontrar esse versículo marcado em todas elas. O que está marcado é exatamente a expressão que aparece no verso 12. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinados a provar-vos, e aí vem a expressão que me chama muito a atenção, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Talvez você já ouviu alguém reclamando, talvez alguém já te procurou e disse: eu queria compartilhar com você uma luta. Olha, você não sabe o que eu estou passando. Que situação difícil estou enfrentando esses dias. Que tribulação. Acho que ninguém tem noção do tamanho da dificuldade que eu estou enfrentando. Eu queria compartilhar contigo. Como se fosse algo extraordinário, absurdo. Só está acontecendo comigo, ninguém mais passa por uma coisa dessa. É algo incrível. E Pedro então diz para essa pessoa: não tem nada de extraordinário. Em outras palavras, está tudo muito comum, muito normal. Não há nada de novo. Você está estranhando por quê? Não há nada de extraordinário no sofrimento, mas é preciso entender que tipo de sofrimento Pedro está tratando. Não se trata de algo qualquer, e não se trata de um sofrimento em decorrência de algum pecado, de alguma falha, da quebra de algum mandamento. Por exemplo, durante o culto foi lido o texto de Daniel. E se vocês prestaram atenção, e eu creio que prestaram atenção, acompanharam a leitura, fizemos juntos, responsivamente, a leitura em Daniel 9, e Daniel ele vai dizer ali, dentro da sua oração, que tudo aquilo que eles estavam passando, que o povo estava passando, é porque eles não ouviram a voz dos profetas, eles não guardaram os mandamentos, não foram fiéis ao Senhor, e por isso veio sobre eles toda aquela maldição que já estava prescrita na lei.
A ponto de Daniel orar e dizer: Senhor, nós estamos fazendo essa oração, essa súplica, não é fiado em nossa justiça, mas é na sua misericórdia. Porque o que estamos padecendo, merecemos. Nós fizemos por merecer. Pedro não está falando, não é desse sofrimento. Então, antes de aprofundar no texto, aqui uma primeira consideração. Se você está passando por algum sofrimento, responda. Procure verificar quais são as razões. Houve algum pecado? Houve alguma falta? Uma quebra de um mandamento? Houve alguma negligência? Alguma irresponsabilidade? Houve alguma conduta indevida? E por isso, como consequência, está passando por algum sofrimento? Se essa é a situação, não se desespere, porque o Senhor é misericordioso, Ele é bom, Ele é fiel. Então é tempo de arrependimento. Busque o Senhor, se quebrante diante do Senhor, peça que Ele tenha misericórdia da tua vida, que Ele te restaure, te renove, volte para o caminho do Senhor, volte para o caminho reto, e certamente Deus há de mudar a tua sorte. Era isso que Daniel estava pedindo na oração, que foi lido no capítulo 9. Mas quando Pedro agora, escrevendo sobre o sofrimento, que não é nada de extraordinário, poderíamos então dizer, é comum a todos os crentes, Pedro vai deixar isso muito claro quando ele afirma, observe o verso de número 15, não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outro. Então não sofra por estar cometendo algum mal, e aí então sofrer a consequência. Não é disso que ele está falando, não é esse tipo de sofrimento. O tipo específico de luta, de sofrimento, aparece nos versos 12 e 13, quando ele vai dizer, primeiro, que não é nada de extraordinário, em segundo lugar, pelo contrário, alegrai-vos na medida que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Então, esse sofrimento tem a ver com o testemunho cristão, com a vida decente, com a vida no caminho do Senhor, e por causa dessa fidelidade, desse andar com Deus, o mundo que está caído em pecado, que é hostil ao Evangelho, vai sim trazer alguma dificuldade. A caminhada não será fácil. No mundo nós teremos lutas, passaremos por aflições, e esse tipo de tribulação, de luta, de dificuldade, de possível sofrimento, estamos vendo aí, presenciando essa situação do mundo em vários focos de guerra, de conflitos, cristãos padecendo, em algumas regiões mais que outras, lidando com perseguições diretamente por causa da sua fé. Devemos orar sim, devemos orar sim. Há pessoas sofrendo por causa da sua fé. Aqui, dificilmente nós teremos relato de alguém que foi preso, que está enfrentando o tribunal, um julgamento, simplesmente porque é crente. Talvez esteja sofrendo por alguma fala imprópria, por alguma situação pontual, mas por causa do testemunho, por causa da fé, não é comum, pelo menos não aqui no Brasil. Mas tem países que o sofrimento é real, a perseguição é intensa, por causa da fé. Deus tem nos poupado de viver uma situação dessa, mas essa situação é real nos crentes espalhados em outras partes do mundo. Pedro está dizendo, meus irmãos, não há nada de extraordinário no sofrimento. O sofrimento como cristão, até porque ele havia dito, se você voltar as páginas um pouquinho, dizendo a respeito de Cristo, que Cristo sofreu para nos deixar exemplo. Cristo também padeceu. Capítulo número 2, versículo 21, ele fala, porquanto para isso mesmo fosse chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Não é incomum ouvir pessoas recém-convertidas dizendo, olha pastor, eu não pensei que conversão fosse algo tão difícil. Eu não pensei que depois que viesse para a igreja minha vida ia virar um caos. No linguajar bem popular, alguns dizem, quanto mais rezo, mais assombração aparece. Parece que agora que eu converti as coisas pioraram, agora que a tensão aumentou. Eu diria para esses, não há nada de estranho, não há nada de extraordinário, não há nada de novo. Essa realidade de um sofrimento por causa da fé. Mas se você passa então por esse tipo de sofrimento, regozije-se no Senhor.
Então Pedro orienta a igreja sofredora em três direções aqui nesse texto lido. A primeira coisa é, meus irmãos, já que não é nada de extraordinário, espere o sofrimento. Espere o sofrimento. Não no sentido que você está clamando, oh, tomara que venha sofrimento amanhã, estou tudo muito tranquilo, quero sofrer um pouco. Não é nesse sentido, mas na compreensão de que você já fica na expectativa de que algum momento passará por algum sofrimento, e não há nada de extraordinário nesse tipo de sofrimento. Entenda que como crentes, como servos de Deus, no mundo caído, no meio de tantos adversários, iremos passar por alguma aflição. Então, espere. Não veja isso como algo extraordinário, não se desespere, Senhor, me livre disso, tire logo. Deus sabe o que faz, Ele sabe o tempo certo, e Ele tem um propósito também no meio do sofrimento. A segunda lição que Pedro nos apresenta na sequência, versos de número 13 e 14, que nós já aqui mencionamos, mas Pedro vai dizer que nós devemos alegrar, não é somente esperar, não é somente ter uma compreensão correta de que não há nada de extraordinário, mas ele nos convida a alegrar no meio do sofrimento. Mas há uma razão para isso. O verso 13 ele diz, pelo contrário, alegrai-vos na medida que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Alegrem-se no sofrimento. Essa é uma linguagem comum na Escritura, é uma linguagem muito comum, principalmente quando você lê as cartas aqui no Novo Testamento, você vai perceber como que os apóstolos lidaram com essa questão do sofrimento, ali no início, a igreja chamada igreja primitiva. Observe, por exemplo, eu vou citar algumas passagens, abra por favor e acompanhe a leitura. Filipenses, capítulo de número 1, versículo de número 29, a compreensão do regozijar no meio do sofrimento, entendendo que sofrimento como cristão e não sofrimento em decorrência de prática pecaminosa. Filipenses 1, 29, o apóstolo Paulo escrevendo essa carta, ele diz assim, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Paulo diz que sofrer por Cristo é uma graça. Nos foi dado a graça de padecer, de sofrer por causa de Cristo. A gente pensa em graça, via de regra, como a obra da salvação. A graça no sentido apenas da bênção de Deus que nos alcança, o favor imerecido. Tanto é que quando perguntamos o que é graça, a resposta na ponta da língua é, a graça de Deus é o favor imerecido. É como Deus graciosamente nos alcança e nos abençoa. Mas Paulo diz que nos foi dado a graça, não somente de crer nele, mas também de padecer por ele. O próprio apóstolo Pedro, se você voltar um pouco mais, em Atos, capítulo 5, após Deus usar os apóstolos para efetuar o milagre, após a pregação, eles são presos, são ameaçados, e no capítulo 5, versículos 41, deixa eu ler aqui o 40 em diante, 41 ao 42, para ficar bem claro o contexto, eles são chamados diante das autoridades, versículo 40, do capítulo 5 de Atos, e o texto diz, chamando os apóstolos, açoitaram-nos, e ordenando-lhes que não falassem o nome de Jesus, os soltaram. Não pregue, não fale mais desse nome, estão causando tumulto. Bateram neles, chicotearam eles, ameaçaram eles, e depois os soltaram. O que eles fizeram? Correram para a casa do primeiro irmão para chorar, lamentar. Não, olha o que o texto diz. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Eles foram maltratados, ameaçados, proibidos de falar desse nome, mas eles saíram regozijando no Senhor, pelo privilégio de sofrer afrontas pelo nome de Cristo.
e continuaram falando, continuaram pregando, continuaram anunciando que Jesus é o Cristo, Ele é o Senhor, Ele é o Salvador. As ameaças do Sinédrio não foram suficientes para calar os apóstolos. Louvado seja Deus por isso. As chicotadas que eles receberam não foram suficientes para calá-los. E por isso o Evangelho alcançou nações, e por isso o Evangelho chegou até nós. Porque homens e mulheres foram ousados, e apesar de perseguições, de ameaças, de afrontas, eles continuaram anunciando o senhorio de Cristo, continuaram vivendo de maneira digna do Evangelho, e foram ousados em proclamar Cristo. E hoje nós temos o privilégio de conhecer Jesus, porque alguém um dia se dispôs a falar desse nome glorioso. Amados irmãos, o texto, podemos caminhar e observar outras passagens, mas o sofrimento cristão, segundo o que Pedro nos diz, aponta também para uma expectativa de glória. Vamos ver aqui, bem próximo de Atos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, depois nós voltaremos para Pedro. Romanos, capítulo 8, versículo de número 17. Capítulo 8 de Romanos talvez seja um dos capítulos mais conhecidos dessa carta, onde ele fala que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo. O final do capítulo ele fala da nossa vitória em Cristo, somos mais do que vencedores em Cristo. Ele fala das coisas maravilhosas que recebemos, a ponto de que ninguém pode nos separar do amor de Cristo. Mas no versículo 17, mais ou menos aqui no meio deste capítulo maravilhoso, ele fala da nossa condição como filhos e de algumas possibilidades. Versículo 17, ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. E a partir do versículo 18, ele fala dos sofrimentos do presente e as glórias do porvir. Portanto, o sofrimento do presente não pode ser comparado com o peso de glória que vai ser revelado no futuro. O sofrimento do cristão, de certa forma, aponta para essa expectativa da glória. Volte para Pedro, 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 6 a 8. Capítulo 1, versículos 6 a 8. Depois de falar daquilo que nós recebemos pela graça, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, é o que ele fala no versículo 3, agora do versículo 6 a 8 ele diz, nisso exultais, bendito seja Deus que nos salvou, bendito seja o Deus que manifestou uma graça extraordinária a nosso favor, nos chamando a viver com viva esperança, aguardando a glorificação, aguardando o dia glorioso de Cristo. Mas enquanto aguardamos isso, enquanto vivemos nessa expectativa da glória, ele nos convida no verso 6, nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Veja que aqui não é uma mensagem triunfalista, imediatista. Meu irmão, você está sofrendo hoje, é porque Deus tem uma bênção para você amanhã. Não tem nada a ver com isso. Não é esse evangelho diluído que tem sido pregado por aí, não. O que Pedro está dizendo é, olha, estamos em Cristo, nós temos uma herança reservada para nós, na glória, estamos alegrando no Senhor por tudo que temos recebido dEle como graça, mas no presente, se necessário, passaremos por provações, mas nada disso muda a realidade de que um dia, na glória, nós seremos também recebidos com Cristo na manifestação, na revelação da sua glória, nós seremos glorificados, estaremos com Ele. Versículo 8 ele diz, a quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. O mundo não consegue compreender como que alguém pode crer em Cristo e no meio do sofrimento pode dar louvores a Deus, pode render graças, como aconteceu no dia de ontem, e no momento de luto, a igreja se reúne, o coral se apresenta e canta louvores a Deus, engrandece o nome do Senhor. Nós não estamos celebrando, não é a morte, celebrando a vida que Deus deu à sua serva, o testemunho de vida,
a bondade do Senhor manifestada na vida dela, na vida da família. Quando a igreja se reúne em momentos como esse, é momentos de exultar diante do Senhor por grandiosa salvação, mesmo em meio à dor, mesmo em meio ao sofrimento, podemos nos regozijar, porque no Senhor há copiosa redenção. Isso não é uma mensagem triunfalista, não é uma mensagem no sentido apenas de, meu irmão, se você está sofrendo hoje, porque Deus tem uma bênção maior amanhã, não tem nada a ver. O que estamos dizendo é, meus irmãos, ainda que, mesmo que seja necessário sofrer no presente, nisto exultais, porque nós estamos em Cristo, e a obra dele será concretizada. Então sim, podemos exultar com alegria indizível e cheia de glória. Em Atos nós temos relato dos apóstolos presos, açoitados, amarrados no tronco, e cerca de meia-noite eles estavam cantando louvores a Deus, os outros presos apenas ouviam, e depois que Deus age gloriosamente, movendo as estruturas daquela prisão, portas são abertas, cadeias são soltas, eles ainda têm a oportunidade, ao invés de sair correndo, ficarem quietinhos ali e dar o testemunho da glória de Cristo, a ponto daquele homem que estava cuidando da prisão ser salvo, ele e sua casa. Meus irmãos, alegria no Senhor é algo que o mundo não pode compreender. Nós nos alegramos não é só depois do sofrimento, não é só depois da tribulação, não é só depois que a tormenta passa, nós podemos nos alegrar no Senhor também durante todo esse tempo, porque Ele é fiel, apesar da circunstância. Deus é fiel, e nós devemos alegrar nele. Mas Pedro ainda diz outra coisa, e ele fala que nós devemos nos alegrar no Senhor, voltando aí para o capítulo de número 4, porque na revelação da sua glória nós iremos nos alegrar exultando. Tiago colabora muito com essa ideia, quando Tiago diz que nós devemos ter por motivo de toda alegria o passar por várias provações. Tiago capítulo 1, versos 2 a 4 diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Deus tem seus modos de agir. Os caminhos do Senhor são muito superiores, muito mais elevados que os nossos. Quão inescrutáveis são os seus caminhos, são insondáveis seus pensamentos. Deus é maravilhoso, Ele é grandioso, e Ele sabe o porquê nos conduz por certos caminhos, mas Ele nunca nos coloca em alguma situação sem dar, juntamente com a situação, o livramento. Paulo fala disso na carta aos Coríntios. Deus é fiel, não permitirá que sejais tentados além da vossa força, mas juntamente com a provação vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Deus é fiel. Não há nada que aconteça com a sua vida e com a minha vida que seja fora do controle soberano do Senhor. Ele cuida de nós, mas a ação tem que ser completa. Portanto, se Ele ainda não tirou, não se desespere, exulte no Senhor, descanse no Senhor e espere no Senhor, porque Ele tem algo que está sendo realizado. Mas Pedro nos ajuda a entender mais sobre o sofrimento. Ele nos diz que nós devemos então sofrer, não como se fosse uma coisa extraordinária, porque a vida do cristão está também envolvido nesse sofrimento no tempo presente. Ele nos diz que o sofrimento é parte de expectativa dessa glória que será revelada no futuro, mas ele fala que nós devemos aguardar o juízo. O sofrimento não é algo aleatório, sofrer pelo sofrer, sofrer sem propósito, sofrer sem sentido. Deus tem um plano e Ele está conduzindo a história. Observe o que Pedro diz na sequência do verso 16 ao verso 19, para caminhar aqui para as conclusões. Verso 16 ao 19. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Glorifique a Deus. Como diz os apóstolos em Atos, se regozijaram por serem achados dignos de sofrer afronta por causa desse nome. Se sofrer como cristão, não se envergonhe disso.
Antes, glorifique a Deus com esse nome, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio, sim, o pecador? Por isso também, os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. O tema da mensagem de hoje, pode parecer estranho falar o tema no final da mensagem, mas eu já disse o tema no início: viva com esperança. Só que agora eu vou dar uma razão. Por que devemos viver com esperança? Porque nós podemos encomendar ao Senhor a nossa alma. Nós podemos encomendar, é isso que Pedro diz. Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Amados, se entendemos que o sofrimento é comum, não é nada de extraordinário, se sofremos que o sofrimento de alguma maneira aponta para a manifestação da glória que será revelada, nós devemos entender que no plano eterno de Deus, um dia Ele trará juízo em todas as coisas. E aqueles que sofrem hoje em Cristo serão recompensados. Um comentarista, citando esse texto, tratando dessa passagem, ele assim comenta: na fornalha da perseguição e do sofrimento, muitas vezes as coisas são vistas com maior clareza. Poderíamos pensar aqui várias situações, mas eu vou citar duas bem conhecidas. Uma delas, na verdade as duas estão no livro de Daniel. Hoje já foi citado Daniel, então vamos voltar para Daniel. Daniel, em determinado momento na sua trajetória, houve um decreto real que era proibido orar. Os irmãos conhecem a história. E Daniel orou. Ele não ficou amedrontado com o decreto, antes pelo contrário, ele continuou orando 3 vezes por dia. Não sei se vocês estão totalmente cientes do porquê, mas quando Salomão vai construir o templo, consagrar o templo, depois de concluída a obra, ele faz uma oração e ele fala ao Senhor: Senhor, não há homem que não peque. E quando o teu povo pecar e for levado para uma terra estranha, levado para o cativeiro, e onde eles estiverem, eles orar ao Senhor, arrependendo dos seus pecados, e orar com seu rosto virado para essa cidade e para essa casa que se chama pelo teu nome, então tu, Senhor, ouve do céu, perdoa o teu povo. Foi a oração que ele fez. Daniel agora estava no cativeiro, e Daniel estava orando ao Senhor, voltado para Jerusalém. O texto fala que ele abria a janela do seu quarto e orava 3 vezes por dia. Ele estava clamando ao Senhor. E por causa dessa conduta de oração, cumprindo aquilo que a Escritura dizia, ele foi acusado e ele foi lançado na cova dos leões. E alguém poderia então, de maneira precipitada, dizer: está vendo, não vale nada orar. Não adiantou nada, orou e foi parar na cova do mesmo jeito. Mas é interessante, porque no dia seguinte, depois do rei passar a noite inteira sem pegar no sono, preocupado com Daniel, ele vai ali naquele local onde era a cova, e ele fala com voz meio tímida: Daniel, você está aí? Quase que já naquela sensação de, com certeza não, que bobagem é essa que eu estou fazendo aqui? E Daniel responde: sim, ó rei, estou tranquilo. O Senhor enviou seu anjo, tapou a boca do leão, está tranquilo, sem problema nenhum, está tudo jóia. E ele é tirado da cova do leão. No momento de grande aflição, aquele rei pôde entender que o Deus de Daniel é o Deus que ouve a oração. Não foi aquela luta que mudou a situação. Mas os amigos de Daniel passaram também por algo semelhante. Houve uma outra situação, o rei levanta uma estátua e diz que todo mundo teria que adorar a estátua, e aqueles que não adorassem serão lançados numa fornalha. E eles não amedrontaram, não dobraram o joelho diante daquela estátua, foram firmes na sua convicção. E quando o rei falou: vocês não sabem que eu tenho o poder de matar vocês ou de livrar vocês? E eles falaram: olha, rei, se o senhor quiser livrar, ele vai livrar. Se não quiser livrar, não vai livrar. Mas fique sabendo, rei, que nós não dobraremos o joelho diante dessa estátua. O rei, então, enfurecido, manda jogar os amigos de Daniel naquela fornalha. E depois de um tempo, ele olha para a fornalha e diz: não foram 3 que nós jogamos lá, amarrados? Estou vendo 4 andando, e a semelhança dele é do Filho do Homem. Meus irmãos, a fornalha nos faz ver coisas que fora dela a gente não percebe. Concordo bem com esse autor, quando ele diz que às vezes, no meio da provação, no meio de aflição intensa, Deus nos revela as coisas que não seria revelada de outra maneira.
nós conhecemos o favor de Deus, seu grande livramento, a sua bondade, de uma maneira muito especial, quando Ele nos permite passar pelo sofrimento, mas Ele está conosco ali, como foi bem lembrado do Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo, o Senhor é conosco. Mas voltando para a citação, para caminhar para os finalmente, esse autor diz então que a fornalha da perseguição e do sofrimento, muitas vezes, as coisas são vistas com clareza, examinamos melhor nossa vida e o nosso ministério. O fogo ardente é um processo de refinamento, pelo qual Deus remove a escória e nos purifica. Um dia, um julgamento de fogo sobrevirá ao mundo todo. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 7 ao versículo 13, Pedro fala sobre esse dia do julgamento que virá e vai alcançar a todos. O fato, então, esse fato de entender que há um juízo, um dia Deus virá para tratar com todos, deve nos motivar a sermos os mais puros e obedientes possíveis. Quando olhamos para a Escritura como um todo, veremos que há diversas passagens que relatam o sofrimento do povo de Deus, só para confirmar que não há nada de extraordinário. Eu vou apenas citar, nós não iremos ler as passagens. Podemos olhar a história de José, jogado numa cova, retirado, vendido como escravo, lançado na prisão injustamente, esquecido na prisão, e depois Deus muda a sua sorte. Gênesis capítulo 50, nós vemos ele declarando aos seus irmãos que um dia Deus iria visitá-los, e ele queria que os seus ossos fossem transportados daquele lugar para a terra que Deus iria levá-los. Olhamos os amigos de Daniel, que nós já citamos, em Daniel 3, olhamos a situação de Daniel na cova, Daniel capítulo 6, e podemos continuar vendo outras passagens e perceber homens e mulheres de Deus que passaram por situações. Nem todos foram privados do sofrimento. Pelo contrário, muitos deles enfrentaram o sofrimento. Olhamos a história de Jó, em um só dia perdeu tudo, perdeu 10 filhos, perde a saúde, bens, e depois lá no final do livro o texto diz, no capítulo 42, eu te ouvi, te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. E o texto fala que Deus mudou a sorte de Jó e deu a ele outros 10 filhos. A ruína veio em um dia só. Se o nascimento de cada filho foi num parto normal, de um filho de cada vez, demorou 10 anos. Já parou para pensar isso? Pelo menos 10 anos demorou a restauração. A ruína foi num dia só. A restauração, pelo menos 10 anos. Deus mudou a sorte de Jó, mas não foi instantaneamente. Às vezes nós queremos coisas imediatas, achando que vai ser mais fácil se Deus resolver tudo instantâneo. Mas Deus nos permite passar por um tempo na aflição. Nos deixa, como se diz no popular, de molho, deixando a coisa acontecer, para no tempo dele, com a obra completa, então Ele nos mudar, Ele nos transformar, e Ele completar a boa, perfeita e agradável vontade dEle em nossa vida. Mas eu quero caminhar para o final dizendo o seguinte, olha, o autor da carta aos Hebreus, num capítulo conhecido como o capítulo dos heróis da fé, que é o capítulo 11, ao citar diversos personagens ao longo da história, e ele não cita todos, obviamente, ele fala que faltaria tempo para citar tantas pessoas, mas ele vai, em uma parte do texto, essa parte eu quero ler, ele diz o seguinte, nem todos foram poupados, nem todos tiveram, como Daniel e seus amigos, grande livramento, nem todos tiveram a sua sorte mudada, como aconteceu com Jó. Versículo 37, ele fala assim, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos esses obtiveram um bom testemunho. Em outras palavras, lembrando do primeiro tópico da mensagem, todos esses sofreram por causa da fé. Todos esses sofreram, vivendo de maneira fiel. Sofreram. Mas o texto diz, bom testemunho por sua fé, e não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Todos esses que morreram na fé, estão aguardando ainda
o dia da revelação da glória de Cristo, quando Ele virá para glorificar o seu povo. Nós também seremos glorificados, mas enquanto aguardamos, o Senhor está completando a sua obra em nós. Convido para abrir a última passagem, Apocalipse capítulo 12, e aqui encerramos. Apocalipse capítulo 12, há uma passagem extraordinária, maravilhosa. A carta inteira é uma carta com muitos símbolos, mas é uma carta de encorajamento à igreja sofredora, haja vista que o próprio escritor da carta é João, que estava preso na ilha de Patmos por causa do testemunho. Mas no capítulo 12, falando sobre uma grande batalha, o escritor, então, nessa visão apocalíptica, ele assim escreve: então ouvi grande voz do céu, versículo 10 do capítulo 12, ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação e o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram, por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Eles o venceram, por causa do sangue do Cordeiro e por causa do testemunho que deram. Meus irmãos, eu quero fechar essa mensagem apenas fazendo algumas aplicações muito diretas. Primeiro, não estranhe o sofrimento. O sofrimento não é extraordinário, e nem eu nem você somos extraordinários. Nós não estamos sofrendo porque nós somos melhores do que alguém, ou porque somos diferentes de todo mundo. Se sofremos como cristãos, glorifiquemos a Deus com esse nome. Segunda coisa importante é entender: o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória que será revelada. Então não abandone a sua fé por causa do sofrimento. Independentemente do tamanho da luta, da dificuldade, da adversidade, não volte atrás, não desista. Pelo contrário, a Escritura diz que nós devemos manter os nossos olhos fitos no autor e consumador da fé. Então devemos correr a carreira que nos está proposta. Não desista. Não importa o tamanho do sofrimento, a glória que será revelada é incomparavelmente maior. E por fim, entenda que a Escritura diz que Cristo um dia virá para julgar. E se aqui experimentamos, como dizem em Hebreus, não o julgamento nesse sentido de punição, mas enfrentamos a disciplina da parte do Senhor, e quando somos disciplinados, isso já não é algo agradável, imagino que será o juízo eterno para aqueles que estão longe do Senhor. Não vale a pena abandonar o Senhor por causa das lutas do tempo presente, porque aqueles que não estão em Cristo, foi lido aqui na Catecismo Maior, a pergunta de número 89, qual será o fim, a condição do ímpio no dia do juízo? Se você tem dúvida, depois leia de novo a resposta em casa. Não será coisa fácil, então vale a pena sofrer como cristão, entendendo que não é o sofrimento que te salva, é Cristo que te salva. E aqueles que vencem, vencem não porque são bons demais, durões demais, capazes demais, mas vencem por causa do sangue do Cordeiro e por causa do testemunho que dão. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, nos faça perceber a realidade do sofrimento, mas descansar no Senhor e na manifestação da sua glória. Oremos ao Senhor. Pai bendito, nós louvamos o teu nome, não porque nos alegramos no sofrer em si, mas podemos sim nos exultar no Senhor, sabendo que o sofrimento não é vão, e que o Senhor tem um plano soberano, maravilhoso, extraordinário, e que a tua vontade é boa, agradável e perfeita. Tua palavra, ó Deus, nos promete que juntamente com as provações, o Senhor nos dá livramento, de sorte que nós podemos suportar. Ajuda-nos, ó Deus, a ter uma perspectiva correta do sofrimento, mas que de fato possamos avaliar quando sofrermos, se estamos sofrendo por sermos cristãos, ou se estamos sofrendo em decorrência de alguma atitude pecaminosa. Se esse for o caso, quebranta o nosso coração, inquieta-nos e desperta-nos, sensibilize-nos, ó Deus, para que possamos voltar ao Senhor, em contrição, arrependimento, para que o Senhor venha nos purificar, nos santificar, e que possamos voltar ao primeiro amor, à vereda da justiça. Abençoe a tua igreja, fortalece a tua igreja, e dai-nos, ó Deus, essa
percepção da glória que está sendo revelada em Cristo, para que possamos nos deleitar em Ti, naquele dia bendito, no qual clamamos: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Abençoe a Tua igreja, fortalece a Tua igreja, nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.